Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre espero que sim. Bora para a última tier list do ano e nada melhor do que pegar todos os fones que eu ouvi no ano e fiz review no ano e compilar numa tier list só, né? E assim, esse vídeo provavelmente vai ficar longo porque tem fone pra caramba, então sem mais delongas, bora começar. Os critérios vocês já sabem, eu estou considerando conforto, construção, acessórios, som e preço, ou seja, o conjunto geral do fone pelo que ele custa, né? Então bora começar sem mais delongas, a lista está organizada de forma aleatória e nós temos top tier, que são os melhores fones, incrível, que são fones assim, né, como o nome já diz, incríveis, bons, medíocre quando eu coloco, as pessoas interpretam errado, tá gente? Medíocre é quando é mediano, é o que significa a palavra medíocre. Ser medíocre muitas vezes não é tão ruim quanto todo mundo pensa, né? A gente é meio medíocre na maioria dos aspectos da nossa vida. E terrível é terrível, né? É aquele fone que eu não quero nem pintado de ouro. Mas bora começar então com o Kinera Celeste Gumirro. Lembrando que eu vou deixar link de todos os fones aí e obviamente tem review de todos os fones, senão não estariam aqui. Bom, Celeste Gumirro com seu driver planâmico, polêmico, fone bem marromeno, custa ali seus R$250, construção meia bomba, conforto bom, sonoridade ok, mas assim, não me surpreende muita gente preferir o 7Hz Zero, o Tangzu Honor, que são fones que custam menos da metade em som. Então assim, eu vou colocar ele em medíocre. Ele não é um fone que você coloca e fala, caraca, que coisa horrível, mas ele não chama atenção como um fone de R$250. Ele é bem, assim, marromeno, sabe? Bom, 7Hz Timeless, acho que foi o primeiro fone que eu fiz review esse ano. Foi meu fone por um bom tempo, fone principal. O primeiro planar dessa leva que veio depois de, cara, centenas de bolas de todos os lados de planares. Todos esses planares, inclusive, usam o driver do Timeless. E assim, cara, o Timeless é incrível. Incrível, sensacional. Um fone... Só que ele é caro, sabe? Com o passar do tempo veio o Latshaw S12, veio o Zetianwu, vieram diversos fones planares que custam metade do que ele custa. E ele tem um formato um pouquinho esquisito, então eu diria hoje em dia que ele é um fone bom, sabe? Se ele custasse ali seus R$700, ele seria incrível barra top tier, mas ele custa R$1.200, R$1.100, isso é muito caro pra mim, então eu vou colocar ele no bom por preço, tá? Agora vamos para o Blessing 2, fone da Moondrop, sensacional, divisor de águas da Moondrop, acho que foi um dos primeiros fones mais high-end que eles lançaram. O primeiro, obviamente, foi o Blessing 1, que é um fone lindíssimo, e o Blessing 2, bicho, é um fone difícil de peitar na faixa de preço dele em tecnicalidades, é um fone muito absurdo, muito absurdo. Para mim ele é top tier, ele compete com fones que custam o dobro dele, na minha opinião, 600, $700, ele se segura ali competindo com esses fones. Só que assim, ele custa 320, né? Em promoções você pega por $280. Pra mim, pega muito conforto. Assim, os acessórios dele são incríveis, a construção, só que o conforto pra mim é terrível. Só que é algo que eu sei que é comigo. Tem gente que acha ele incrível em conforto, então eu vou ser justo com o fone e colocar onde ele merece, que é top tier. Olha que interessante, é aleatória a forma que foi organizada essa tier list e o Hexa veio logo em seguida. O Hexa foi hypado pelos reviewers, alguns reviewers, né, não todos, como o Blessing 2 Killer, que ele tem o mesmo som do Blessing 2 e custa muito menos. Cara, é um fone que custa ali seus R$450 e ele é um bom fone. Ele não é incrível, eu acho que cara, por R$500 você já começa a achar fones ótimos, incríveis realmente. E ele é um bom fone, ele peca um pouquinho pra mim em tecnicalidades, que é onde o Blessing 2 destrói tudo. O Joko, que é o próximo, inclusive em tecnicalidade supera o True Fear com facilidade, assim, em vários aspectos. Mas é um ótimo all-rounder esse fone aqui. Toca bem de tudo, é confortável. Ele é literalmente bom, cara. Ele é bom em conforto, bom em construção, bom em som. Mas ele não é sensacional em nada, tá? Mas um ótimo fone para quem tá querendo um fone só. Joko bom também. Custa mais ou menos o mesmo tanto, R$500. Muito melhor em tecnicalidades, fone muito mais rápido, detalhado, mais neutro, mais coerente. Só que feio pra caramba,
construção não é tão boa, né? O conforto não é tão bom. Onde o True separa o Joko é nesses aspectos, né? Que são muito importantes. Se o fone for desconfortável, você não vai usar ele. E o Joko supera o Exa em tecnicalidades. Então uma fusão dos dois seria sensacional, mas uma fusão dos dois seria bem mais cara, né? Singot M2 Rotion. Seguinte, cara, o Singot M2 Rotion é complicado porque ele é um ótimo fone, só que ele é meio salgado, cara. Ele custa quase R$700. E assim, ele é meio desconfortável, a construção não é tão legal. Eu não quero botar ele em medíocre, mas eu não quero botar ele em bom. Mas assim, no geral, minha experiência com ele foi mais boa do que medíocre. Então eu vou colocar ele no bom. O que pega nele pra mim é o preço. Se ele fosse uns R$400, é que seria muito fácil colocar ele no bom. Mas ele custa 600. Isso aí pega um pouco pra mim. Kazes S10 Pro, incrível. Incrível considerando alguns pontos, tá? Quando tá em promoção, ele fica uns R$120. Nessa faixa de preço ele é incrível, cara. Muito detalhado, construção maravilhosa, faceplate de metal, muito confortável, uma sonoridade muito coerente, um fone energético, mas que para mim não passa em energia, não é cansativo. Tem graves bem articulados, amarrados, detalhados, rápidos, não é aquele V-shape que embola todo. É um fone incrível. Quando ele tá ali perto dos seus 200, ele é só um fone bom, mas por 120 é um fone incrível, tá, gente? Harmonic Dyne Zeus. O Harmonic Dyne Zeus custa uns R$2.500 e pra mim ele é um fone incrível nessa faixa de preço. Eu acho ele melhor que HD 600, que HD 650, HD 660S, Hi-Fi Man Sundara. Ou seja, eu acho ele o melhor mid-end nessa faixa de preço. Acho ele melhor que o AKG K712 Pro, que é um fone que eu amo de paixão. Só que o 712 Pro usado você acha por milão, né? Daí fica imbatível. Então o Harmonic Dyne Zeus, cara, tem tudo o que eu espero num fone over-ear. O conforto é absoluto, a construção é incrível, a sonoridade é musical, um médio cheio, rico, envolvente, grave, com ótima extensão para um dinâmico, palco sonoro muito aberto, muito arejamento. Cara, é um fone incrível. Olha só, o próximo aqui é um HD 820, que custa quase 10 vezes mais. E eu prefiro ouvir o Harmonic Dyne Zeus do que o HD 820, que para mim é um fone medíocre. Fone medíocre, fone muito caro, $2.400, cara. R$2.400 é muita grana. É $2.400, é muito dinheiro. Para um fone com vários problemas nos médios para mim, vários problemas tonais. É um fone que é top tier em diversos aspectos, mas só o fato dele ter esses vocais anasalados dele, cara, puxam ele totalmente para baixo para mim. Próximo é um Denon D7200. Cara, é um top tier. Eu fiquei entre incrível e top tier, mas de emoção eu já boto em top tier porque é o seguinte. É um dos melhores fones fechados bass heads do mundo. E isso tem um peso muito grande, né, cara? É um pouco específico? Mas para quem tá procurando assim a melhor experiência em graves num fone closed back, dificilmente você vai bater isso aqui. O próprio Denon D9200 para mim não foi tão legal quanto o 7200. É um fone caríssimo, $1.200, mas a construção é muito luxuosa, né? Então você acaba pagando por isso. Mas foi um dos melhores fones que eu já testei na minha vida. CCA CRA. Colocaria em top tier se fosse na época que eu fiz a review dele. Hoje em dia eu coloco ele incrível. Porque Tangzuaner existe. Mas assim, para quem procura um fone energético, o CCA CRA é sensacional. Custa ali nas promoções seus R$60, R$70. Então tem um custo-benefício muito grande, tem uma construção boa, tem uma sonoridade que pode se passar em energia, principalmente nos agudos para mim. Sim, mas na faixa de preço dele, cara, para quem procura um fone energético, sensacional. Cara, 7Hz Zero, quem viu minha review sabe, é top tier. Foi um divisor de águas, assim como o Timeless foi um divisor de água para mim. Surgiram os planares na faixa dos $150, $200 depois do Timeless. Esse cara aqui trouxe uma leva de fones incríveis junto com o Shu. Um Drop Shu foi o primeiro, em seguida ele. E agora o Tangzuaner. Esses três fones para mim revolucionaram o mercado de R$100. E
Cara, é foda porque assim, às vezes eu pego uns fones de, sei lá, R$ 300 e tô lá ouvindo o fone e não, o fone é bom, o fone é ok, vou fazer uma review positiva e tal. E eu boto um 7Hz Zero ou um Tangs One do lado pra ouvir e esses fones superam o de R$ 300. Eu fico tipo, o que eu falo, cara? A performance desses fones é muito acima da média pelo que eles cobram. Inclusive, já vou botar o Honor aqui. Entre o Zero e o Honor, eu prefiro o Honor, porque ele é um pouco mais fácil de empurrar e um pouco mais confortável. E o som deles é muito similar. Mas o 7Hz Zero tem um quesinho a mais de refino em som, então qualquer um dos dois você vai estar muito bem servido. Próximo, NF Audio NM2. Foi enviado para review por um inscrito. Fiquei muito agradecido. E assim, é um ótimo fone, é um V-Shape energético, muito divertido, muito coerente, assim, aquele V-Shape coerente, sabe? Que não embola no grave, que não é agressiva nos agudos, tem médios com muita textura, fone muito diferente, fone muito confortável. Eu vou botar ele em bom, ele custa uns quinhentão, e eu acho que ele compete bem com o Joko, com o True Fear Hexa, para quem quer uma assinatura mais enérgica. O que pega com ele para mim um pouco são as shells. Eu acho que as shells poderiam ter uma construção melhor. Esse plástico aqui é muito caseístico, né, cara? Muito KZ EDX. Inclusive os KZs que estão aqui têm shells melhor acabadas. Então isso complica. Se não, quem sabe iria pro incrível. Meteor. Cara, incrível ou bom? Eu vou botar no bom. O que pega com o Meteor? Se você está procurando um fone escuro, o Meteor é incrível para a faixa de preço dele, porque ele tem muita textura, muito detalhamento, tecnicalidades incríveis para um fone escuro. Mas assim, eu vou colocar ele no bom porque primeiro, você tem que estar procurando um fone escuro, eu acho que muitas pessoas vão comprar e vão estranhar essa assinatura dele. E o segundo ponto é que ele precisa de uma amplificação boa. Se você só sair tocando no celular, ele não abre aquela texturização dele e fica um fone escuro e xoxo. Um fone meio apagado, essa é a palavra. Mas quando você amplifica ele bem, ele não fica apagado, ele fica escuro, mas muito detalhado, é sensacional. Então, se você quer esses pré-requisitos de eu tenho amplificação boa e eu quero um fone mais calmo e escuro, ele é incrível, se não ele é bom, ainda vale a pena conhecer. Bom, agora o Let Shower D13, fone enviado pela Let Shower para review, um V-Shape com uma construção magnífica, um conforto muito alto. O som eu não gostei tanto, eu achei que os agudos passavam um pouco, mas ele é um bom fone. Só essa construção dele já fazem ele ser um bom fone. E o preço também, cara, é um fone barato, é um fone que custa ali seus R$ 600, mas em promoção ele fica menos de 400, já vi ele por 350, nessa faixa de preço ele é incrível. Então o D3 é sim uma recomendação para quem procura um fone energético, um upgrade dos KZs talvez, nessa faixa de preço. E os graves deles são os melhores graves na faixa de preço, na minha opinião, e isso é bem pesado, né, na avaliação. Agora vamos lá, o Let Shower S12 Pro. Top tier, né, cara? Top tier. Assim, se você considerar o preço de tabela dos R$ 800 que ele custa, eu diria que ele é incrível. Mas em promoção ele fica uns 600, cara. E nesse preço ele é um top tier total. Não precisa tanta amplificação quanto os outros planares. Sonoridade, cara, em tecnicalidades chuta bem acima do preço. Muito detalhado, rápido. Uma espacialidade desenvolvida, não tanto, mas bem desenvolvida. Com uma imagem muito precisa. Construção, cara, construção melhor do que muitos fones de R$ 1.500. Esse cabo modular, todo em metal, vários acessórios. Então ele é um top tier sim. Blessing 2 repetiu, pardon. Vamos para o próximo que é um Grado SR60/80X, né? Incrível. Eu não queria botar em incrível porque a construção desses fones é muito ruim, cara. Ai, mas o som é bom, velho, e o custo-benefício é muito alto. É muito detalhado, é muito espacial. São fones com um equilíbrio tonal muito coerente para a proposta energética com médios rasgantes que eles têm. Então tudo isso arrasta eles para incrível. E se eles tivessem uma boa construção como os Zeus, eles seriam top tier. Mas não tem, né? Então, bora pro próximo que é o Shu. O Shu caiu aqui também, eu achei que eu tinha feito a review ano passado.
O Shure, gente, é incrível. Hoje ele perde pro Honor e pro 7Hz Zero por ter cabos fixos e uma pintura que não aguenta tão bem o passar dos meses. Por esses dois motivos eu vou botar ele incrível. Mas ele tem uma sonoridade bem similar, foi ele que começou toda essa trend de fones de $20 sensacionais, com equilíbrio tonal decente, não só fone energético. E ele merece muito incrível. Se tivesse cabinho removível e uma pintura melhor, ia pro top tier também. Mas como eu disse, com sonoridade tão parecida, vai no Tangzu ou no 7Hz Zero. Trikai, medíocre. Medíocre, porque assim, a construção da Shell é boa, mas o unboxing não é bom. Tem fone de... O Tangzu Honor de R$100 tem um unboxing melhor que esse aqui. Cabo meia boca também. Não é muito confortável porque é bem pesado. E tem uma assinatura sonora que, cara, muito grosseira nos médios, muito gravuda, muito inchada, muito lenta. E eu não teria problemas com ele se ele custasse R$200, mas ele custa o dobro, ele custa 400. Então é medíocre. Eu não vou botar terrível porque ele não é um fone terrível, cara. É um fone que se você der para qualquer pessoa que não está acostumada com fones bons, vai deixar qualquer um de boca aberta. Então ele não é terrível. Focal Celesti. O Focal Celesti é bom. Tá? Pro meu gosto pessoal seria medíocre, mas ele é bom. Tem que ser justo porque assim, ele é muito detalhado. Muito detalhado. É um dos fones mais detalhados que eu já ouvi. A construção é incrível, é impressionante. É absurdo, tanto em conforto, quanto construção, quanto estética, tudo. O que pega é que ele é muito caro, $1.000, né? $1.000 não é para qualquer um. E algumas coisas me incomodaram, achei ele um pouquinho metálico, um pouquinho fechado demais em palco sonoro. Mas é a proposta do fone, né? Quem está procurando, por exemplo, um monitor, isso aqui é incrível. Próximo, Andromeda. Top tier na hora, cara. Quem viu minha review sabe o quanto que eu amei o Andromeda. Tô com o Andromeda S aqui para avaliação. Sem muitos spoilers, são relativamente diferentes. Inclusive eu acho que compensa ter os dois se você tiver a grana. Mas o Andromeda S também cairia em top tier. E isso aqui eu tô considerando o preço que eu paguei lá no AliExpress, que é R$2.500, e não os 5, 6 mil reais, que é o que custa de tabela o Andromeda nos Estados Unidos, né? Enfim, quem está procurando um fone de $1.000 vai pagar 450 nisso aqui e vai ter. Sensacional. KZSX, medíocre. Assim, um S10 Pro engole ele, custando R$10 a mais. Minha opinião, é claro. Ele tem uma proposta muito boa para quem procura um fone com muito grave. Mas, novamente, esse caminhão de graves nele me incomodou. Achei que ele ficou muito maçudo. Cara, esse caminhão de graves me incomoda muito. Vai ter gente aí nos comentários falando que o fone sem grave é sem vida. Cara, não é questão de ter ou não grave. Todos os fones aqui tem grave, senão fica terrível o fone. A questão é demais, né? É igual você comer um hamburgão, um X-Bacon. É gostoso na hora? É. Mas você vai comer 2, 3 X-Bacon na mesma semana, vai te enjoar, cara. É muito pesado, é muito, muito salgado, muito saturado. Então grave é bom, mas tem sua hora e tem o seu limite. Na minha opinião, claro, né? KZZNA, terrível. Não preciso falar mais nada, veja minha review. Que a Vesper. Hoje em dia eu diria que é bom. Na época da review eu diria que é incrível. Ele entra na pegada do Meteor, para quem está procurando um fone um pouco mais escuro, um pouco mais relaxado, com graves muito gostosos e sedosos. Só que o Vesper hoje em dia, comparado a outros fones da faixa de preço, eu acho que falta nele um pouco de dinâmica. Falta um pouco de impacto, de amarrar o som. Ele é um pouquinho arrastado, um pouquinho xoxo, dependendo da amplificação que você toca ele. E isso às vezes me incomoda. Por exemplo, quando eu ouço no amplificador aqui de mesa, é show de bola. Quando eu levo ele para academia no BTR3K, ele fica xoxo, cara. Os graves dele são bem lisos, né? Os médios também, ele parece que fica sem textura, fica borrado, sem uma amplificação boa. E isso aí complica bastante no Vesper para mim. Inclusive eu vou passar ele para frente, porque eu tô com alguns fones melhores hoje em dia, né? Fostex Mahogany THX00 Mass Drop. Meu Deus, que nome. Top tier. Top tier.
Eu colocaria ele no bom pro meu gosto pessoal, mas entendendo a história desse fone, pra mim ele é um top tier. Não, ele é incrível. Eu vou tirar ele do top tier porque ele tem cabo fixo. Mas assim, ele entra na parada do Denon. É um dos melhores fones fechados do mundo pra quem quer grave. E ele custa metade do Denon, custa $500. E assim, cara, é muito difícil um upgrade pra ele. O Luciano, que é um cliente, um amigo e viewer do canal, comprou esse Fostex de mim. E, cara, ele se amarrou demais no fone, porque foi o que ele viu na review. Ele falou, pô, eu tava procurando um fone com grave, assim, assim, assado. Vi tua review, comprei e foi isso que eu achei. E agora ele vem pra mim perguntando upgrade e eu fico tipo... não tem, cara. Eu não consigo pensar num fone que tem essa pegada em V tão enérgica, com grave com tanta dinâmica e tão cheio igual o Fostex, mais caro e melhor que ele. Porque o próprio Denon D7200 não tem tanto grave quanto ele, não é tão enérgico quanto ele. E eu fico de mãos atadas. Você acaba estagnando e não conseguindo upgrade para a assinatura desse fone. Então, na assinatura dele, na proposta dele, ele é rei absoluto. Civiga Robin, que inclusive lembra o Fostex. Cara, esse fone é incrível. Ele custa ali seus 700, 800 reais. E, bicho, é um closed back energético sensacional. Me lembra, inclusive, esse Fostex, só que bem mais fraquinho em tudo, né? Cara, a construção desse fone é sensacional. Madeira, conforto absoluto, cabos removíveis, coisa lindíssima. E o som é muito bom, muito bom. Pra mim é melhor que o Cuba Disco. Pra mim é melhor não, mas no mesmo nível do Sennheiser Momentum Over-Ear, que, cara, custava $300 no seu lançamento. Esse fone aqui custa $130. Então é um fone incrível. Né? Ele não é top tier pra mim porque a assinatura dele às vezes fica com os médios um pouco estranhos por ele ser em V demais, mas é um fone incrível. Team T3 Plus, medíocre. Sim, muita gente hypa ele, adora ele, mas hoje em dia pelos 300 e pouco que ele custa eu acho ele um fone bem medíocre, eu acho ele um fone xoxo, sem muita dinâmica, sem muita vida. Vai ter gente que vai ficar chateada comigo falando isso, talvez. Mas é a minha opinião sobre ele, cara. E eu não acho a acessorização dele tão incrível na faixa de preço. Tô ouvindo, por exemplo, que o Ears Cadenza aqui, o do No Titan S, são fones que atropelam o Team T3 Plus, custando menos. E o último, olha quem ficou por último, a cereja do bolo. Mesh MK2, top tier. Ouvi muitos fones high-end esse ano, não estão aqui, mas vai rolar review. E algumas pessoas me perguntam, cara, o Mesh MK2 ainda é a melhor coisa que você já ouviu? Em termos absolutistas de som, eu prefiro o Andromeda, porque é mais calmo, mais confortável, mais barato. Mas, cara, se o som desse Mesh estivesse dentro desse corpinho aqui, ia ser difícil peitar, entenderam? Em desempenho bruto, o Mesh MK2 ainda é o melhor fone que eu já ouvi na minha vida. E, obviamente, é um top tier. Bom, gente... essa foi a tier list do ano 2022, total de 26 ou 29 fones, algo assim. E a próxima do ano que vem vai ter muito mais fones, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado o Natal de vocês. E agora aproveitem o ano novo. Bora pro próximo ano, bora pros próximos fones e até mais.